Manhã Diversa de volta para você, agora são 10 horas e 16 minutos. Hoje não é dia do mundo dos famosos com Netinho Rocha, mas agora a gente vai falar de uma polêmica envolvendo a cantora MC Melody e um carro de luxo, avaliado em R$1,5 milhão. Olha só. Depois da confusão de Melody e Anitta em uma rede social envolvendo o hit plágio Assalto Perigoso, os fãs da cantora carioca fizeram um verdadeiro raio-x na vida de Melody e descobriram que a Lamborghini Gallardo que ela ganhou como presente de aniversário estava lotada de multas e IPVA atrasado, com uma dívida total de R$33 mil. Além disso, o veículo sofreu adulteração na cor original, de verde para rosa, e ainda contava com um processo de alienação, ou seja, em estado de financiamento. Em entrevista ao site G1 Santa Catarina, o pai e empresário da cantora contou que o carro foi comprado na cidade de Palhoça, região metropolitana de Florianópolis, e que os débitos faziam parte do acordo de compra. Ainda em relato, Belinho disse que na correria do dia a dia, os débitos do carro acabaram sendo esquecidos pela equipe da cantora. E não é só com dono de Lamborghini que acontece esse tipo de problema, não. Por isso, hoje nós convidamos aqui o despachante de trânsito, Jefferson Toledo, que já está aqui com a gente para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto. Porque é isso, né? Tem que tomar cuidado com a vistoria, com o registro do veículo, para não acontecer ter esse tipo de problema. Então, seja muito bem-vindo ao Manhã Diversa para conversar com a gente sobre esse assunto. Bom dia, Mari. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Realmente, quando você compra um carro, de qualquer que seja o valor dele, você deve tomar uns procedimentos, né, de cautelas, ou seja, consultar no site do Detran ou procurar um despachante de sua confiança, porque ele já é especialista nesse assunto, ele vai poder te ajudar e você adquirir um veículo sem qualquer tipo de problema. Sim, então vamos destrinchar esse assunto um pouquinho aí para o pessoal de casa realmente entender melhor e ficar atento, né? Como a gente viu aí no VT, há vários problemas aí na compra da Lamborghini da MC Melody, né? Quando você compra um carro com débitos, com multas e IPVA atrasados, automaticamente é o comprador que assume as dívidas? Os débitos acompanham o veículo, mas essas não são obrigações próprio terreno, como se fosse uma compra de um apartamento, igual IPTU, condomínio, essas coisas. Com a aquisição de bem imóvel, no caso de veículo, a responsabilidade dos débitos e tudo é do antigo proprietário, ou seja, do vendedor do veículo. Tá? E da data de aquisição para trás é por responsabilidade do vendedor. E segundo o relatório onde constam aí as características e pendências, né, do veículo, no caso que a gente mostrou aí na reportagem, a cor original do Gallardo e da Melody foi alterada. É legal fazer isso, né? O que fazer então para quando optar de mudar a cor do veículo? A cor do veículo pode ser mudada de acordo com a preferência do proprietário. No caso aí, ela preferiu a cor rosa, né? Mudou. Isso aí não tem impedimento legal nenhum. Isso aí pode ser feito normalmente. Mas não são só esses serviços, né, que as pessoas buscam quando precisam da ajuda de um despachante, né? Um dos principais é em relação ao licenciamento do veículo. O que o não pagamento pode acarretar? Quando você não paga o licenciamento do veículo, o seu veículo, você não vai conseguir adquirir o documento vigente, né? E o carro poderá ser apreendido quando houver alguma blitz policial. E um outro procedimento também é a transferência do veículo, né? Como que a gente faz, então, para fazer essa transferência para ficar dentro da lei? Para fazer uma transferência de veículo, atualmente você preenche um ATPVE, que é autorização para transferência de propriedade de veículo, e de modo eletrônico. Você entra no site do Detran, www.detranmg.gov.br, e você mesmo faz esse ATPVE. Aí, de posse do ATPVE, comprador, né, o adquirente e o vendedor vão ao cartório, assinam o ATPVE, reconhece firma, e esse documento original vai ficar nas mãos do comprador. E quais que são os custos aí para fazer essa transferência? Uma transferência de propriedade, existe uma taxa, um DAI do Estado, que é dividido entre o Estado e o município, a arrecadação, de R$ 233,74. E
a pessoa leva o veículo no setor de vistoria do Detran, faz a vistoria e depois procura o próprio Detran. Ou o despachante que vai fazer isso tudo para você sem te cobrar um preço absurdo, preço razoável. E tem também o caso que a venda ela é feita por um outro estado, né? Uma pessoa de um outro estado. Como que fica esse prazo aí para transferência? Ele aumenta ou não? Existem aí regrinhas para esse tipo de venda de estado para um outro estado? E caso não seja cumprido, pode acarretar, então, quais problemas? O prazo para transferência, ele é em todo o Brasil. São 30 dias que o adquirente tem que transferir o veículo para o seu nome. Caso ele não transfira, ele vai ter que pagar uma multa e hoje ele não perde ponto, mas não que essa infração é de natureza leve e média e pode ser transformada em advertência. E aí, em caso de transferência de estado, aí, em caso de veículo financiado, como que é? É diferente? É igual? Não, quando você adquire um veículo e você procurou o financiamento, você automaticamente o Detran já tem ciência disso, porque o agente financeiro coloca no sistema do Detran essa informação que o veículo foi financiado. Aí vem uma informação de reserva de alienação financeira. Aí você procura, onde você for transferir o veículo, qualquer que seja o estado, já vai estar no sistema. Agora, convém o seguinte, alertar a instituição financeira qual estado que você vai transferir o veículo, porque se ele colocar a reserva de alienação financeira no estado errado, você não vai conseguir fazer a transferência. Você tem que colocar, se você for residente em Minas Gerais, ele vai colocar a reserva de alienação em Minas Gerais. Se você for transferir para outro estado, ele vai colocar no outro estado a reserva de alienação. Entendi. Então, isso não impede, né, de fazer essa transferência, mas tem aí essas regrinhas que a gente precisa de seguir. E Jefferson, enquanto a gente estava conversando aqui, o pessoal de casa mandou pergunta pra gente e foi dessa vez da Caroline de Juiz de Fora. Então, Caroline, muito obrigada pela sua participação no Manhã Diversa de hoje. E a pergunta dela é a seguinte, vamos reforçar então isso daí. Gostaria de fazer uma pergunta. Vendi o meu carro. Devo fazer algum procedimento além de assinar o documento? Sim, essa é uma excelente pergunta. Quando você vende o carro, se o adquirente não transferir o veículo no prazo de 30 dias, a responsabilidade será do antigo proprietário, solidariamente com o atual proprietário, com o comprador. Então, nesse caso, respondendo diretamente à pergunta da Caroline, é de obrigação do vendedor do veículo comunicar a venda junto ao Detran. E hoje, de acordo com o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, esse prazo, a transferência deve ser feita em 30 dias, porém a comunicação de venda pode ser feita em até 60 dias. A partir da comunicação de venda junto ao Detran, né, tem uma documentação necessária que o Detran te exige. Aí a solidariedade vai acabar. Agora, se você não comunicar a venda dentro do prazo legal, você estará solidariamente responsável por tudo que acontecer no veículo. E para não acontecer, igual aconteceu com a MC Melody, então, o que a gente tem que analisar antes de fazer uma transferência? Quais dados a gente tem que procurar saber sobre o veículo, enfim, para poder evitar problemas? Hoje tem muito tipo de falsificação, então o vendedor fica com receio de mandar uma foto do documento para o WhatsApp, o que for, para evitar fraude, etc. Mas o comprador, o adquirente do veículo, tendo posse da placa, do Renavan e do chassi, ele consegue entrar no site do Detran, do estado que o veículo está emplacado, e ver todos os débitos existentes no veículo. Aí eu aconselho abater todos os valores pendentes sobre o veículo na compra do veículo. No caso de 1,5 milhão, se tiver dívida de 200, 300 mil, retirar esse valor do 1,5 milhão e pagar só a diferença. Ir lá e quitar todos os débitos. Não deixar para depois, não. Com certeza, assim, esse caso ele ganhou aí destaque por se tratar de uma Lamborghini, um carro realmente de luxo, mas essas regrinhas, gente, elas são válidas para todos os veículos, né? Realmente a gente tem que estar em dia com essa documentação, seja na hora de vender, na hora de fazer essa transferência, enfim, né? Então a gente tem que ficar bem ligado. A gente vai para um rápido intervalo e na volta, então a gente continua aí com esse assunto. E se você tem aí alguma dúvida ou comentário para fazer
sobre esse assunto, manda pra gente no WhatsApp que aparece aí na tela. A gente volta em instantes. O despachante de trânsito é responsável por auxiliar na emissão e alteração de todos os documentos relativos à regularização de veículos e também na realização dos registros e vistorias exigidos pela Lei de Trânsito. Para a gente entender melhor esses serviços, voltamos a conversar com o Jefferson Toledo, que é despachante. Então, bom dia, Jefferson, mais um prazer te receber aqui. E aí a gente continua então com as perguntas do pessoal de casa, porque realmente esse tema aí levanta as dúvidas, né? O que cabe ao proprietário, o que cabe à pessoa que está comprando, então vamos entender direitinho. Agora a pergunta é do Fabiano de Juiz de Fora, que é o seguinte: vendi uma moto e fiz a comunicação de venda. Um mês depois o rapaz caiu com a moto e deu perda total. Porém, a moto continua no meu nome. Isso pode gerar aí algum problema para o Fabiano? Bom dia. Não vai gerar justamente porque ele comunicou a venda. Então, ele não tem responsabilidade nenhuma mais sobre o veículo. Que bom, aí ó, já deixou a segunda do Fabiano um pouco mais leve. Ó, e aí a gente estava entendendo aí, né, a situação, no bloco anterior a gente conversou um pouco sobre o caso da MC Melody, da Lamborghini, né, das dívidas e, né, esclarecemos qual que é o cuidado que a pessoa que vai comprar um veículo precisa ter, quais informações que ela tem que procurar, quais dados, né, para evitar problemas. Mas tem o outro lado da moeda também, ou seja, o lado do vendedor. Então, sendo vendedor, quais cuidados que essa pessoa precisa ter antes de realizar a venda de um veículo? O vendedor, ele tem a responsabilidade de encaminhar junto ao Detran uma cópia autenticada do ATPVE que vendeu o veículo. Aí o Detran vai colocar essa informação no sistema. E já que agora a gente está indo para o lado de quem está vendendo, tem uma questão aqui que é da Elis, de Vespasiano, Minas Gerais. Eu fiz a venda do veículo e eu sei que o comprador não fez a transferência, não fiz a comunicação junto ao Detran. Eu posso tentar fazer isso passado aí esses 60 dias como prazo? Pode sim. Só que a partir do momento a solidariedade acaba do comprador e vendedor a partir da comunicação de venda junto ao Detran. Não importa a data que ela vendeu o veículo. A responsabilidade dela vai até a data da comunicação de venda. Então ainda está em tempo, né? Está em tempo. A qualquer momento ela pode fazer a comunicação de venda. Dentro do prazo de 60 dias, ela não tem taxa, ônus nenhum para comunicar a venda. Porém, depois de ultrapassados os 60 dias, ela tem uma taxa a mais só. E responde pela solidariedade até esse momento. Então, afinal de contas, é responsabilidade de quem realizar todos os trâmites para transferir o veículo para o nome da outra pessoa? E quais são os documentos? Para a gente, né, deixar aí bem claro. A responsabilidade de procurar fazer a transferência é do adquirente, do comprador. Aí ele deve estar de posse do ATPVE original do veículo, da cópia da identidade, CPF, um comprovante de residência, preencher o formulário de cadastro e procurar o setor de vistoria do Detran, fazer a vistoria no veículo e depois voltar ao Detran e dar entrada no documento. Eu voltando a dizer que é melhor procurar um despachante, um profissional. E enquanto a gente está fazendo essa transferência, né, de veículo, quais casos são necessários, talvez, um novo emplacamento? Existem aí casos específicos para fazer essa troca? Sim, que se você tiver com a placa hoje, se você tiver com a placa cinza, você não é obrigado a transferir para a placa Mercosul ainda não. Tá? O Estado não vai te obrigar, não. No momento, os veículos 0 km vão adquirindo, assim que estão sendo emplacados, eles já vão receber a placa Mercosul. Ou então, se você vier a fazer a transferência de uma cidade para a outra, aí tem a obrigação de trocar para a placa Mercosul.
Essa placa, quando surgiu, deu também a maior polêmica, né? É obrigatório, não é? Todo mundo vai ter que trocar a placa. Então, agora a gente já sabe que nesses casos, então, né, faz essa troca. E também para os carros novos, então, elas já vêm com essa placa da Mercosul, né? Isso mesmo. E aí, no caso do carro zero, né? Quantos dias que o proprietário tem para emplacar o carro? Ele tem 15 dias para emplacar o veículo 0 quilômetro. Por quê? Do pátio, da encarroçadora, da fábrica, etc., ou de onde ele adquiriu o veículo, ele tem esses 15 dias. Mas não quer dizer que ele, por exemplo, se ele reside na cidade, ele vai começar a viajar dentro dos 15 dias, não. Ele não pode sair do perímetro que ele reside. Esses 15 dias é dentro da localidade onde ele reside para o trâmite ser concluído junto ao Detran. E olha, esse tema tá aí movimentando o pessoal de casa, porque não para de chegar pergunta aqui pra gente. Dessa vez, Ana Cláudia, de Juiz de Fora. E, gente, a gente agradece demais a participação, porque o Mãe Diversa foi feito pra você. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse tema, aproveita que a gente tá aqui com o despachante, tirando aí todas as dúvidas, para realmente a gente regularizar a situação dos veículos, né? E a Ana Cláudia perguntou o seguinte: eu gostaria de saber se eu posso andar com um veículo no nome de outra pessoa. Até onde isso está dentro da lei, até onde vira uma situação aí que a gente precisa acender um alerta? Respondendo a pergunta da Ana Cláudia, é o seguinte: você não precisa ser o proprietário do veículo para você dirigi-lo. No caso de motoristas de ônibus, caminhão, táxi, e um amigo emprestar o carro para o outro. Tá? Mas existe também no Código de Trânsito a responsabilidade pela infração. Ela pode ser ou do proprietário ou do condutor. Tem um artigo 257 lá, parágrafo 2º e 3º, que fala sobre isso. Agora a próxima pergunta é da Carmen Lima, também que de Juiz de Fora, e ela pergunta o seguinte, agradecer primeiramente a Carmen pela pergunta, ela falou o seguinte: fiz um financiamento para o meu sobrinho, mas o carro está no nome da esposa dele. Quais são, então, as responsabilidades do veículo que são acarretadas a ela, que foi quem fez o financiamento? Todas. Porque, para todos os efeitos, é ela que é a proprietária do veículo. Ela vai ser, por um efeito legal, ela que é a proprietária, ela que vai assumir pontuação e tudo que acontecer com o veículo. Se ela estiver dirigindo uns danos materiais, morais, etc., que acontecer com o veículo, ela vai ser responsável. E a gente segue com as perguntas do pessoal de casa, dessa vez da Júlia, do Nova Era, em Juiz de Fora, que é a seguinte: eu fiz um parcelamento do IPVA atrasado pelo site da Receita. O pagamento do parcelamento em dia já me deixa regularizada para andar com o carro ou ainda não? Não, isso aí é um instrumento, né, que o Estado dá para a pessoa não andar irregular. Então, ela fez o financiamento, mas isso não basta. Ela tem que procurar o Detran ou o despachante e tirar o documento CRLV eletrônico atual, vigente. E a gente vai falar sobre esse documento, né? Porque também causa muitas dúvidas, né? O despachante também auxilia na segunda via do CRV e do CRVL. Então, explica pra gente o que são esses documentos, qual que é a diferença entre esses dois e por que eles são importantes. Um é o Certificado de Registro de Veículo, o CRV. Atualmente, ele foi modificado a partir de janeiro de 2021, ele foi digitalizado, mudou o nome. Hoje é o ATPV-E. A diferença é que ele é utilizado para fazer a transferência, ele é o recibo do carro. E o CRLV é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, que é o de rodar. Hoje ele tem um Ezinho no final, que ele é eletrônico. Você pode portar ele na CNH digital, no celular, no aplicativo de CNH digital, ou como também fisicamente. E Jefferson, a gente está vendo que são muitos detalhes realmente, então assim, não pode deixar passar, porque pode dar uma dor de cabeça danada, né? Virar uma bola de neve. E você falou então sobre essa maneira aí virtual, né? Atualmente já há ferramentas que permitem que o condutor faça o documento de maneira virtual, sem precisar sair de casa. Você considera que talvez aí tá caminhando para o fim da profissão aí de despachante, ou não? O despachante, ele realmente é ele quem vai auxiliar todos esses casos que a gente está vendo que o pessoal de casa tem dúvida, então realmente
é um assunto aí, um tema que a gente precisa de uma orientação profissional, né? Sim. Na verdade, passa esse receio pela cabeça de todos os despachantes, sim. A gente não sabe que a tecnologia que vai avançando até onde vai chegar. Eu acredito que vai ser uma troca de serviço físico para o eletrônico, mas não vai tirar o despachante deste meio, porque igual hoje você faz o recibo eletronicamente, que é o ATPVE. Porém, os outros trâmites, que é a vistoria, procurar o Detran, fila, agendamento e tudo, não vão deixar de existir. Você não vai conseguir fazer uma transferência totalmente eletrônica. Você vai emitir o documento eletronicamente, mas o trâmite todo físico, igual levar o carro na vistoria, não tem como fazer eletrônico, né? Pagar a taxa no banco, você pode até emitir a guia, pagar pelo aplicativo e tudo. Mas da entrada no Detran, esse protocolo junto ao Detran ainda não é eletrônico. Agora vamos sair de Minas Gerais um pouquinho, porque a nossa próxima pergunta é do Paulo, de Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro. E ele pergunta o seguinte: o carro devidamente regularizado para a GNV do estado do Rio de Janeiro, existe vistoria anual? E como que é feita? É só para o GNV ou só para o carro? Não, é dos dois. O carro de 5 em 5 anos ele tem que fazer um reteste, quando tem GNV, tá? Somente para o GNV. E tem que constar no documento o GNV. No estado do Rio de Janeiro, geralmente não consta no documento o GNV, por motivos próprios lá do estado. Agora, no resto, igual no resto dos outros estados, e igualmente aqui em Minas Gerais, o GNV consta no documento do carro, do campo de observações. Inclusive, tem que haver uma vistoria anual para ver se o equipamento está em dia, se não está tendo vazamento, é feito de segurança. Jefferson, eu queria agradecer demais a sua participação aqui hoje, porque foi uma sabatina aí do pessoal, então, e a gente vê realmente a importância, né, de ter essa orientação profissional, porque às vezes a gente vê o problema, a gente sabe, mas assim, qual que é o primeiro passo? O que eu devo fazer, né? Então, assim, muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas hoje. Foi um prazer te receber aqui. Prazer foi meu, Roberta, Mari, né? E a todos aqui por terem me recebido muito bem. Agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo, só o tempo de você ir do outro lado da telinha pegar um cafezinho, tomar uma água e a gente já volta para conferir tudo que a gente preparou para você nessa segundona. É um instante só.